Ora, meus amigos, um grande abraço, muito boa noite e cá estamos nós, nos convidados da semana de hoje, e é com gosto imenso que eu tenho o prazer, finalmente, isto depois de muitos anos, poder falar sobre o Love Street, mas eu não vou falar sobre eles, obviamente, vou deixar isto aos meus convidados, em estúdio o Francisco Rezendes. Francisco, um abraço, boa noite, como é que estás? Boa noite, Anísio, boa noite para todos os rádio-ouvintes, a toda a comunidade. Para desde já agradecer o convite a ti e à WGFD. É um prazer estar aqui neste programa, um novo programa aqui à noite entre as 18 e as 21. Exatamente, e para falar num assunto que eu já estou há muito tempo para poder divulgar também as emoções com os nossos eventos, o baixista é o meu grande amigo de longa data, Billy, mais perto do microfone, não te esqueças. Jogo com a cadeira aí. Como é que tu estás, Billy? Porreiro. Estás bem disposto, não estás? Bem disposto. Mais perto do microfone um pouco, mais perto um pouco, não te esqueças, ou o microfone mais perto de ti, como tu quiseres. Olha, nós temos via telefone para cumprimentar o Paulo Cabral e deixa-me dizer que foi complicado, mas consegui. Foi complicado. E eu tenho aqui 3 elementos dos Love Street, via telefone, isto também por motivos de saúde. Paulo Cabral, meu caro amigo Paulo, como é que estás? Estou bom, e como é que vai vocês para aí? Olha, eu estou bem, Paulo Zé Francisco. Por aqui tudo bem, Paulo. Então, tenho imensa pena de não estares aqui connosco, mas compreendo, devido à tua situação de saúde, aceita aqui da nossa parte do Abílio e aqui do nosso amigo Dionísio, um grande abraço. Igualmente. Obrigado. Pronto, Paulo, nós vamos falar ao longo de meia hora aproximadamente, portanto vais ficar aí desse lado. E vou começar pelo Francisco. Francisco, nós hoje vamos falar finalmente, depois de muitos anos, de uma das bandas mais emblemáticas que houve na nossa comunidade, e vocês, digamos, marcaram uma época no tempo que durou os Love Street. Tu foste um fundador, não foi? Exatamente. Então, fala-me disso, como é que começa o Love Street? Como já tornei público, enfim, o conjunto Love Street, esta ideia de formar um grupo musical que nasceu realmente foi em São Miguel. Ainda estava de férias e apareceu... Olha, ninguém sabia disso. Nem eu sabia disso. Eu expliquei isto num boletim histórico do Love Street. Estava de férias, já com aquela intenção de vir para os Estados Unidos, e apareceu-me o Lenny Catojo, que estava na altura casado com uma senhora natural da minha freguesia, e disse: eu vi dizer que tu tocas órgão, não sei o que mais. E disse: sim. Olha, também disseram-me que vais para os Estados Unidos, já tenho a ideia em formar um conjunto musical. E foi aí que começou, realmente foi, naturalmente que não começou aí a ideia de dar o nome, etc, e outras coisas que depois posteriormente vieram a acontecer, mas na realidade foi em São Miguel, mesmo ali em Santana, é que começou a ideia de formar um conjunto. E depois, quando eu cheguei aqui aos Estados Unidos, sei lá, um mês depois, já estava esquecido dessa conversa, aparece-me lá em casa dos meus pais, o Lenny Catojo. Lenny, outro nome não percebi? Lenny Catojo, natural da Lagoa. Catojo, sim, exatamente. Muito bem. E ele, enfim, estava a convidar-me, e disse: mas eu estou aqui para estudar, eu não tenho posses para adquirir teclados, etc. Isto no princípio quando chegaste aqui. Exatamente. Exato. E depois, enfim, e ele disse: isso não é problema, eu arranjo-te um teclado, etc. Eu recordo-me, era um Farfisa. O Farfisa naquele tempo. Também recordo este nome do teclado. Farfisa, eu já tocava no Farfisa. Isso é um clássico hoje, um Farfisa. Eu tocava, enfim, nas igrejas paroquiais, eu tocava no Farfisa, etc. Com pedal e tudo. Eu comecei a tocar, a órgão foi com pedal e tudo. A partir daí começou o conjunto a formar-se.
Enfim, uma formação ainda muito frágil, muito inexperiente. É natural, né? Nós todos fomos. Eu já tinha formação musical, de solfejo, etc., mas nunca tinha tocado. Uma coisa é tocar em grupos corais e música sacra, outra coisa é tocar música rock, em pop rock, etc. E realmente foi uma experiência também inovadora para mim. E portanto aí começou os Love Street muito fraquinho, muito, até ensaiávamos no Clube São Miguel, e estou a falar aí 1977, 78. O primeiro espetáculo foi em 78, no Clube São Miguel, em 1978. Com todas aquelas faltas, aquelas falhas, enfim, o grupo foi crescendo ao longo dos tempos. Portanto, recorda-me, vais-te lembrar, obviamente, os nomes dos originais dos Love Street. Sim, eras tu? O baterista era o Fernando Lopes, que ainda falo com ele quando é vez. Era o Horácio Amaral, viola baixo. Trabalha comigo no Johnson & Johnson. O Horácio também era um bom ouvido. Era o baixista, não é? Boa aquisição, era o baixista. O Horácio até não era baixista. Ele começou a tocar, foi a primeira experiência a tocar com o Love Street de baixo. Acho que ele tocava, era um instrumento de sopro, trompete, se não falha a memória. Depois o próprio Lenny Catoso, na viola, e era o Jorge Pacheco, o Jorge natural da Salgue, que era o vocalista, tinha uma boa voz. E ainda tem, lá de vez em quando em festas familiares ele gosta de cantar e eu estou ali com ele, etc. Depois, mais tarde, vimos que faltava qualquer coisa na banda em termos de guitarra solo, etc. Foi então quando veio o Lucas Cabral. Estou a falar aí mais ou menos um ano depois, não é? E depois houve várias transformações. Portanto, da formação que quando se desfez o conjunto, quando o conjunto acabou, logo a seguir a formação que ficou foi o Lucas Cabral, não foi? Portanto, estás a falar no princípio, antes de vir o Billy não estava quando estava o Lucas. Sim, depois veio o Ruben Macedo, que era era teclista, mas veio como baixo, um excelente músico. O Tony Muniz, outro bom músico, nós tivemos. Depois o Carlos Melo. O Carlos Melo entrou como na bateria e o Lucas já estava integrado. Dessa formação inicial saíram todos, à exceção de eu e o Lucas. Nós é que ficamos. Então a ideia foi contratar mais 3 indivíduos. Portanto, muito bem. Foi quando veio o Ruben e o Tony. Exatamente. Bill e o Carreiro, meu caro amigo, tu entras no conjunto, como é que isto aconteceu, a tua entrada no conjunto Love Street? Até nesse tempo, quando o Love Street começou, eu estava numa banda americana e tocava rock and roll. Eu lembro, na altura, a banda chamava-se Sweet Leaf. Sweet Leaf. Muito bem. Por acaso vi-te mais de uma vez em nightclubs, na altura, na década de 80. A tua entrada das como para o Love Street? Eu já conheci o Francisco, somos da mesma freguesia. Sim. E já conheci o Love Street. E nesse tempo, 5 anos a tocar música de rock and roll, casado, com crianças, tive que deixar da mão. Era muito pesado. E nesse tempo o Love Street estava a precisar de um viola baixo. E aí entrei para o Francisco, já me conhecia. E eu conhecia a banda também. Exatamente. Yeah. Quando entras no Love Street, sabias o que estavas, para onde tu ias? Ou não tinhas, não, eu sabia muito bem. Que já havia vinhas do mundo da música rock, não é? Nightclubs, entras numa banda portuguesa, como é que foi? Mas mesmo a vir do rock, eu já conhecia a música portuguesa e festas arraiais que eu ia todos os fins de semana ver, e muitas vezes ia ver o Love Street e gostava da banda e calhou-me bem a sair do rock e entrar para o Love Street. Era uma banda já muito bem feita, elementos que sabem música e tudo. Portanto, tiveste um gosto imenso deixo este projeto, mas vou para aqui com malta pessoal da minha terra, que era o caso do Francisco, tudo isto, não é? Tu, diga-se passagem, sempre foste também um excelente músico, és um baixista de excelência. Não foi difícil entrar numa banda como os Love Street? Não foi difícil, foi fácil. Quer dizer, fácil num ponto de ser amigos e o pessoal. Agora, musicamente, temos que desenvolver, não é? Muito bem, agora vamos, meu caro amigo Paulo, estás por aí, não é? Estou aqui. Muito bem. Paulo, agora vou-te perguntar, portanto, vamos dizer ao nosso auditório que o Paulo é precisamente o irmão do falecido Lucas Cabral, e vamos falar dele. Como é que tu entras nos Love Street, Paulo? Eu estava no conjunto dos Celtas. O Horácio, não é? Exatamente. E aí o Horácio.
Eu tive lá uns anos bons. E eu depois, meu irmão Lucas perguntou-me a mim se eu queria ir cantar para o Love Street. E eu sempre gostei do conjunto de Love Street. Eu deixei os saltos e eu fui para o lado do Love Street. Paulo, o que é que tu achavas já na altura do Love Street? O que é que atraía musicalmente os Love Street? Para além do teu irmão, mas vamos chegar aí também. Do quê? O que é que disseste? O que é que te atraiu? O que é que te fez ir para o Love Street? E deixar os Celtas? Era um conjunto bom e eu gostava de ir a música mais mexida. Uhum. E eu tive essa oportunidade de ir e eu fui para lá. Exatamente. Ora, mas bem, Love Street marca uma época, digamos, na altura de 80 e 90, e eu acompanhei isto, porque também já estavam nos capitalistas, e vocês chegam a um ponto que há uma distinção, não melhor nem pior que ninguém, não quero dizer isso, é que vocês entram em estúdio em 90, e 89, 90. Pronto, finais de 80, não é? 91. Ou seja, entram em estúdio e gravam um trabalho, digamos, que ainda hoje é rodado, e até costumo dizer, são músicas, é um som que não passa de moda. O que é que fez Love Street ir para um estúdio, onde na altura gravavam conjuntos como os The Cars, quer dizer, grandes nomes do musical nacional. Exato. Certo, não é? E vocês entram ali. Qual foi a vossa ideia a fazer isto? Bom, para já, antes de gravarmos o disco, nós tivemos os ensaios, nós ensaiávamos 3-4 vezes por semana. E, portanto, inevitavelmente tens que tornar-te mais aperfeiçoado musicalmente. Portanto, houve uma caminhada ascendente. Antes do álbum, não é? Antes do lançamento do sonho, de todos os elementos. Portanto, houve um aperfeiçoamento coletivo e individual de todos os elementos. Estou a falar na última formação. O Abílio, eu, o Carlos de Melo, o Lucas Cabral e o Paulo Cabral. E aí, portanto, antes de aí foi o auge do Love Street, não foi? Sim, o auge do Love Street. E depois, então, houve várias tentativas de começar a gravar um disco. Então o Lucas, que era um indivíduo mais capaz musicalmente, não é? Começou a fazer experiências e disse, está bom. E depois também tivemos a sorte, e ele também a sorte, o nosso saudoso Lucas, de ter estado, tinha tempo para isso, porque estava de layoff de trabalho, etc. E ele começou e a gente começou a ver aquilo. Ele trazia os trechos musicais e ele pedia-me para dar o poema àquelas composições musicais. E portanto foi assim, e pronto. Quando a gente viu que havia realmente ali música de qualidade e ali um trabalho de feito, não de pé para a mão, mas um trabalho assim de nomenclatura como deve ser, eu disse, isto merece um bom estúdio. E nós chegámos a vários estúdios, mas houve um realmente que foi a Norma de Sound em Warren, na Market Street em Warren, e a gente chega lá e até ficámos um pouco... não falta-me até o termo, assim um pouco como assim, um certo receio, não é? Tu vês ali e de repente tu estás aqui e vês o Steven Tyler do Aerosmith, tu vês os temas dos New Kids on the Block a ser gravado ali no mesmo estúdio, em mistura. E eles gravaram em Boston, mas as misturas foi ali, não é? Foi. E o mesmo engenheiro do New Kids on the Block. O mesmo engenheiro do Francisco, não querendo cortar a tua análise, que vamos voltar, mas nós temos agora que dar também a quem está a ouvir-nos o som de Love Street de 1990, 30 segundos, Amor Ingrato. Amor Ingrato, essa foi a primeira canção que escrevemos. Então vamos ouvir um pouco. Ok. Longos dias que
que esta é uma voz que é... A voz de Paulo é só vindice, pá. Mas é que a voz dele era assim ao vivo, clarinha como água, pá. Para um amor ingrato, hoje bem não quero. Esse amor que já... Ora, fantástico este amor ingrato. A Paulo, tens saudades disto? Muita vez. Às vezes, quando estás por qualquer motivo, ouves esta canção na rádio, o que é que te vem à cabeça? De belos tempos que tivemos, pensamos. Sem dúvida. Tu sabes, Paulo, para já quem conhece o Paulo, tu és a pessoa mais simples que eu conheço na minha vida. És uma pessoa simples, mas deixa-me dizer-te, Paulo, que tu tens uma voz fantástica, uma voz única. Oi. Não quero que fiques encorado, como se diz, mas a tua voz é muito distinta. Francisco, o Paulo acaba por dar esta sonoridade dos sons de Love Sem Street. dúvida. Aliás, nesses temas aí, a voz, qualquer tema, em qualquer composição musical, a voz é sempre um instrumento principal. E realmente o Paulo tem um cunho pessoal. O Paulo não imita ninguém. O Paulo é o Paulo, não é? É uma virtude que ele tem também. É uma voz que enche um Paulo com uma voz doce, uma voz suave, mas com afinado. O Paulo, dos músicos que nós gravamos, as vozes que gravamos, o Paulo foi o mais fácil. Não me digas. É verdade. Foi o mais fácil. Mesmo em estúdio. É em estúdio. Porque as vozes backup vocals, o Lucas, o William, tenta outra vez que isto não está bem afinado. Com o Paulo não era assim, ele cantava e os técnicos estão virados mas isto está fantástico. Paulo, parabéns por isso, Paulo, é? Paulo, eu não sabia que chegavas a este nível, de chegar ao estúdio, que não é muito fácil, à primeira, e o técnico na altura era o Phil Green, não é? Phil Green e o Tom Soares. Ora, muito bem, como o tempo passa em rádio, parece que meia hora passa em 5 minutos. Agora é a altura para recordarmos, e vou dar-te a palavra, depois quero o Bilho, obviamente, e o próprio irmão, Lucas Cabral. Como é que é? Sei que é difícil falar de Lucas, mas falem de Lucas do teu tempo, depois poderemos imaginar o que é que seria o Lucas hoje. Lucas Cabral, primeiro como homem, como pessoa exemplar. Depois, como músico, muito exigente consigo próprio, muito exigente connosco próprios. Por vezes, nem tudo era mar de rosas, também é verdade. Por vezes, mas isso está bom porque é cá de ser... Não, até vai ficar... Eu conheço um tema até, uma música internacional, e ele diz, Frank, tu podes fazer melhor do que estás a fazer. Eu disse, e depois... Quando eu cheguei ao ponto que ele disse, realmente é verdade. Portanto, eu indivíduo tinha uma percepção, tinha um conhecimento vasto de música. Ele era um apaixonado pela música. E, portanto, era um apaixonado pela banda. E, portanto, um músico que não era só pela perfeição. Exatamente, não era só aquele músico vamos ter material, mais música, mais canções, não. Temos que aperfeiçoar as técnicas de tocar, de cantar, e isso. Ele era um autêntico professor. E, portanto, quando o falecimento dele, o Love Street perdeu um pouco da identidade. Perdeu muito. Dessa identidade. E o Paulo, tivemos que convencer o Paulo a continuar. Foi das coisas mais difíceis. O primeiro espetáculo em Hudson, nunca me esqueço disto. O Paulo a cantar com as lágrimas nos olhos. Foi toda a gente naquela sala estava emocionada. E recordo perfeitamente em Hudson. Foi muito difícil, foi um momento extremamente difícil para todos nós, mas particularmente para o Paulo, naturalmente, da família, irmão. Mas o Lucas é daqueles músicos que deixa um rastro de qualidade, que é uma referência de alta qualidade. E acho que até merecia mais do que aquilo que é reconhecido publicamente. Mas nos Açores, até nos espetáculos que nós fizemos nos Açores. Abílio Barreiro, tu és um grande baixista, um grande músico. Como é que tu defines tocar ao lado do Lucas naquela altura? Foi um orgulho. Um caso era não só músico, guitarrista em pessoa e tudo. Uma coisa que o Love Street tinha era a canção, antes de ser tocada ao vivo, era muito bem ensaiada. E não saía se não fosse bem ensaiada e tocada.
E aí era essa qualidade que a gente tínhamos. E aí era aquele gosto de ter as coisas muito bem feitas para o público ouvir. E era o que o Love Street tinha. E o Lucchese foi parte disso. E, portanto, foi difícil, não foi, Paulo, deixar o termo partir? Foi bem difícil para a família toda. Paulo Cabral, diz-me uma coisa. Tu lidavas com o teu irmão mais perto que o próprio conjunto. Como era o Paulo em casa, como pessoa e como músico? O que é que ele fazia muita vez em casa? Tocava sempre viola para vocês? Olha, ele chegava à casa de trabalho, era Da viola, não é? É verdade, é verdade. não queria saber mais nada. Muito bem, estamos a 9 minutos, estamos aqui a falar de alguns pormenores da banda Love Street, porque há muita gente hoje que, aliás, deixa-me dizer, Francisco, já disse mais de uma vez, foi à noite até, toquei uma canção de Love Street e alguém chamou-me, que já me esqueci, que foi, estava nisto e perguntou-me quem é esta banda. E eu disse ao Love Street, obviamente, quem é o Love Street? É uma banda de Portugal? Eu disse, não, uma banda local que já não existe. E pá, pronto, a pessoa deu-me um elogio fantástico. Vivendo sem ti, outra canção espetacular. É uma canção em que o protagonismo aqui é realmente a guitarra do Lucas. Aqui podemos ver o Lucas na realidade, o que é que ele fazia. O nosso rock and roll. Não pensei que esse amor fosse um dia chegar ao fim, mas eu tenho a esperança que um dia tu voltas para mim. Tantos planos passados, tantos sonhos desvanecidos, hoje tenho saudade desses tempos, dos sonhos vividos. O tempo passa, mas nunca esqueço. Oh não, eu não posso mais viver sem esse amor que um dia perdi. Já não sei o que fazer, eu suporto viver sem ti. Não podia pensar que essa chama que ardia em mim fosse um dia assim morrer, fosse um dia ficar ao seu fim destes dias que passam. Já deu para ver, obviamente, os nossos ouvintes aí do outro lado, a qualidade de Lucas Cabral e a qualidade de Love Street. Atenção, estão packers total, não é? O que é que hoje seria o Love Street? Epá, essa é uma pergunta. A vossa qualidade de autor, atenção, melhor nem é pior que ninguém. Eu quero o que é que vocês poderiam ser hoje. Exatamente, eu não quero estar aqui. Não, nós tem causa isto. Era uma banda diferente, isso já toda a gente sabe. Se fosse agora, ou nós continuaríamos neste patamar, ou teríamos que ir para outro patamar. Não era fácil. Aliás, nós tivemos a oportunidade de seguir uma carreira profissional, se quiser. Eu não estou a inventar, isto é verdade. Isto na década de 80. Eu acho que o Abel ainda não estava na banda quando nós, os anos 80, era festas de noivado, chamadas showers, casamentos, clubes, etc. Havia muito envolvimento nisto. E depois apareceu clubes assim. Ali no Road 6 havia um clube chamado King's Inn. É verdade, queria que nós fizéssemos uma boa noite. Isto é o backstage Love Street, não é? Calma aí, disse, isto é gente casada, não vai. Eles queriam quartas, quintas, não sei o quê, e depois era sexta, sábado e domingo a tocar, e disse, a gente só vai, vamos ter que deixar os trabalhos para tocar música. Mas quando eu mencionei às esposas, calma aí, não vai acontecer nada disso. Não iríamos para o profissional, naturalmente, porque toda a gente, nós tínhamos as nossas vidas, essa componente da vida profissional de cada um, e não iríamos continuar aqui a fazer, talvez,
como os outros estão a fazer. Nós não Exatamente. somos melhores ou piores, somos diferentes, Absolutamente. com música diferente. No entretanto, o Francisco e ao mesmo o Billy, há uma digressão aos Açores mais de uma vez e vocês aí exatamente fizeram muito sucesso. Que ainda hoje, quando falo com o Sidónio e o próprio António José, ainda se fala no Love Street. Como é que foi? Recorda-me isso rapidamente, essas viagens aos Açores, para grandes públicos e também na altura para grandes palcos. Pela primeira vez que fomos a São Miguel, Sim. nós sabíamos que a RADP lá em Ponta Delgada que estava a tocar a nossa música. Quando o pessoal começa a cantar, nós dois, a gente ficarem com os uns para os outros, como é que esse pessoal conhece a nossa música? Exatamente. E aí é que os cabelos dos braços ficam em pé, não é? É. E aí nunca mais me esqueço dessa. Há aqui também uma coisa que convém referir, é que nós estamos habituados a falar, aliás a tocar e a atuar num ambiente de baile. Ali não, ali é espetáculo. E portanto há que ter uma atitude diferente, há que preparar, etc. Há que preparar o repertório, a sequência dos temas, etc. E depois tu chegas a um palco, vês nas portas da cidade completamente cheio, 3 mil pessoas, não estou a inventar. Depois Talvez mais, 3 a 5 mil. Depois, na Praia de Poplo. Na isso Praia aí. de Poplo. Isto às tantas da manhã, não foi? Isso foi o espetáculo começou quando aqui o pessoal se deita, ou seja, começou era perto da meia-noite e foi até às 2 e tal da manhã, não é? Mas já tivemos um espetáculo depois em Vila Franca de Campo, em que começou às 2h30, começamos às 2h30 da manhã. Não foi Vinha da Areia? Na Vinha da Areia, exatamente. Na Baixa da Areia. praia. E atuamos na Vila do Nordeste, no Ponta Delgada, portanto, na Maia, na Povoação, e em São Jorge, na Ilha de São Jorge, em festivais com Carlos do Carmo, com Romanças, com a Joana do Brasil, com aquele, o artista que eu admiro imenso, Fausto Bordalo Dias, Bela Aurora, enfim. Fafá Nós tivemos Belém essa também, vivência. Diz. Fafá do Belém. Não era a Joana. A Joana, na sim, altura. sim. E depois foram 4 digressões aos Açores, não é? A banda já era conhecidíssima e, como disse o Billy bem, a RDP e outras rádios rodavam muito temas, principalmente o Nós Dois, o Fui à Festa e o outro tema que era o Sonho, esse sonho que era muito rodado nas rádios e, portanto, quando nós tocávamos aqueles temas, as pessoas já estavam familiarizadas. Portanto, mas na altura poderiam esperar uma banda que viesse para cá com o seu visismo das canções, bailinhos, tudo isso. Isto não acontece. Vocês entram lá como uma banda de rock praticamente em português. Exatamente. Para te dar um exemplo E apenas, com as vossas canções, atenção. Exatamente. Com as vossas canções, não é? Para te dar um exemplo, pessoas que estavam de lá de férias daqui, mas isso é o Love Street, não é? É um repertório totalmente diferente, uma atitude totalmente diferente, também os sons, aqueles sons de estádio, etc. E nós tínhamos, sobretudo, uma atitude mais profissional, porque uma coisa é espetáculo, outra coisa é o bailinho. Com o bailinho, eu tenho que rematar aqui um bolo de massa, não sei o quê, e em espetáculo isso é diferente. E, portanto, há que ter uma preparação, nós preparámos muito bem para atuar, e, portanto, mas a verdade é que o álbum foi o grande passaporte, o grande registro de qualidade para nós irmos atuar, portanto, no outro lado do Atlântico, não é? É verdade, Francisco, que os artistas vão passar, vocês vão passar, todos nós vamos partir um dia, mas ele vai ficar para sempre. Os bons registros musicais ficam para sempre. Sem dúvida. Eu costumo dizer às vezes, morre o artista, mas fica a voz. Sim. O Love Street fica sempre incontornavelmente marcado pela tragédia da morte de Lucas. Portanto, aí o Love Street, não direi que acabou aí, mas perdeu grande parte da sua identidade. E o que seria o Lucas hoje? O que seria Lucas hoje? Essa é uma questão. Talvez... eu acho que ele continuaria sempre com o Love Street, que isto era como um filho para ele, digamos. Portanto, o Lucas tinha qualidade para atuar ao lado de grandes nomes, não tenho dúvidas nenhumas, mas ele seria o mesmo Lucas, com aquela simplicidade, mas cada vez mais aperfeiçoado. Mas uma coisa engraçada é que o que se faz hoje, ou o que se faz há 10 anos, ou há 15 anos, como tu queiras, já o Lucas fazia. Há 30 anos. Sim. O Van Halen, naquele estilo sim. que hoje é muito popular, Sim. ele já fazia isso.
Sim, fazia isso e fazia até Dire Straits, aquele tipo, Mark Knopfler, Dire Straits, daquela que é Exatamente. identificativo. Aliás, eu conheço o Mark Knopfler e conheço os Dire Straits através de Lucas. Que eu comecei a me interessar por uma das melhores bandas que eu gosto, que eu mais aprecio, os Dire Straits. Portanto, estás a falar de um indivíduo que tem uma bagagem musical não só como autodidata, mas também como Exato, indivíduo exato. profundamente conhecedor da Exato. música. Portanto, estamos nas 8 horas do Love Street. Aqui nós revelamos para os nossos ouvintes algumas coisas boas do Love Street. A vossa música é rodada sempre foi rodada, e agora quem está do outro lado, quando ouvir o Love Street já sabe que foi uma banda. Vocês terminaram qual foi o ano? A banda depois 2001, parece-me. Não, há um espaço que vocês têm depois o Mário a cantar tudo sim, isto, sim, mas... sim, é verdade. Também é preciso dar referência a esses que contribuíram para a qualidade da banda. Vocês gravam o segundo CD já com o Mário. O Cresce Castelo, sim. O Cresce Exato. Castelo veio como guitarrista e depois o Mário também veio na mesma altura. O Mário que é um músico, um excelente músico também. Era o cantor, não era o cantor? Tem uma sensibilidade apurada. Era um cantor e também tocava, mas era mais... Era totalmente diferente, um estilo totalmente diferente do Paulo. Exato. Meus amigos, Paulo, estás por aí, não estás? Diga. Paulo, muito obrigado pela tua presença via telefone. Fico obrigado. Pronto, um grande abraço. Nós recordamos a tua voz como Rochinol na altura a cantar. Eras fantástico, também uma excelente pessoa. Obrigado por estares connosco via telefone e sempre tudo bom para ti. Também, Paulo? Ok, igualmente a vocês. Um grande abraço, Paulo. Um abraço, Paulo. Até logo, Paulo. Muito obrigado. E aqui do estúdio, Francisco, muito obrigado. Também Obrigado, por Inês, estares obrigado, aqui. Adalberto. Isto aqui é a tua casa agora também, não é? Sim, agora aqui o Portuguese Times fica mesmo aqui à mistura com os nossos colegas da rádio. Exatamente. Muito obrigado por revelares também, estás aqui em estúdio, o que de bom se fez com Love Street. Meu caro amigo Bila Carreiro, um baixista, um grande músico, aprendi muito com ele. Sabes, tem muita coisa que trabalhei com o Billy e nós falamos muito da música, e o Billy é um filósofo da música. E quando fala em música, há coisas que ainda hoje uso na vida real. Há uma coisa que ele dizia muitas vezes: less is more. Nós tivemos muita sorte em ter o Abílio connosco e a banda, a qualidade da banda subir. Exatamente. Meus caros, portanto, o Love Street foi um sonho que durou pouco tempo, poderia ser mais, não era? Exatamente, mas um sonho que foi destruído pelo destino, pela morte do Lucas Cabral. Um abraço aos dois e viva os Love Street, até sempre. Muito obrigado. Obrigado, Um abraço. Inês.